Hey, vamos falar sobre roteiro. Sabe aquele roteiro que você já domina o assunto, você não precisa teleprompter e você nem quer usar esse negócio de teleprompter, que é ficar lendo o que vai ser falado no vídeo. Então, quando você não usa teleprompter, você vai falar do assunto que você já domina. Então é só você estudar e conhecer, ter conhecimento, experiência, habilidade no que você vai falar. Esse roteiro você coloca do lado da câmera, do lado do celular. É um roteiro que você coloca só os tópicos, ou seja, as palavras-chave do que você vai falar. São tópicos específicos, o título. Aí você olha e você já sabe o contexto do que vai ser falado. Assim você não precisa utilizar nenhum teleprompter, não precisa ficar lendo. E como ter o conhecimento? Só você, quanto mais você falar sobre aquele assunto, mais você vai conseguir desenrolar sobre esse determinado assunto. Faça um ensaio mental sobre o que vai ser falado. Nesse tipo de roteiro, o ensaio mental vai muito bem. Antes, horas antes, um dia antes, você vai passar na sua mente tudo que você vai falar. Você fica mentalizando tudo que vai ser falado. Faça pesquisa profunda sobre o tópico. Procure analogias sobre o tópico. Histórias relacionadas. Conte histórias para dar os exemplos. Tenha o seu banco de histórias. Tenha seu banco de analogias. Se você chegou até aqui nesse vídeo, quero pedir para você fazer o seguinte. Escreve floresta aí embaixo, se você chegou até aqui, floresta. Olha o caminho, eu vou seguindo aqui, tem uma descida, mas eu não vou lá não. Vou mostrar para vocês aqui. O caminho é uma trilha, né, galera? A gente tá numa trilha, tô levando vocês comigo para essa trilha. Imagina falar de roteiro na trilha. Show de bola. Vou atravessar aqui. Beleza, se você chegou até aqui, digita ponte. Ei, espera aí. Tô aqui nessa trilha. Quero falar agora sobre o segundo tipo de roteiro. Esse segundo tipo de roteiro, você precisa então lembrar e não teve muito tempo de estudar alguns detalhes. Principalmente se você colocou alguma história nova que você ainda não contou inteiramente a história, então faça aquele ensaio mental sobre essa história para não ficar perdido na hora de contar. E você vai fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui, anota. Coloca aí do lado da sua câmera ou do seu celular quando você for gravar o seguinte. Olha o visual lá atrás. Coloca o seguinte. Se você chegou até aqui, digita pra mim, ó. Aqui lá embaixo do vídeo. Mar. Digita mar. Vamos lá. Roteiro que você, pra quem ainda não sabe totalmente sobre o assunto, que não é muito indicado. É bom você saber muito bem sobre o assunto, para não gaguejar na hora. Mas se gaguejar, tudo bem, natural. Você vai colocar, além do título do que você vai falar, algumas frases-chave. Frases com as palavras principais sendo destacadas. Pode anotar em papel, ou pode ser um notebook do lado, um tablet, com esse roteiro aí, parcialmente escrito. E quando você olhar essas palavras-chave, você vai saber qual vai ser o complemento sobre roteiro, para quando você sabe parcialmente, ou não está muito seguro, está com medo de perder algum detalhe no meio do caminho, no meio da aula. Anota o título do que vai ser falado e a frase. As frases específicas
com as palavras principais destacadas. Não são parágrafos inteiros. E assim você não precisa, também não precisa utilizar o teleprompter, assim como no roteiro 1, que é um roteiro que você sabe muito bem sobre o assunto e só coloca os tópicos principais. Bora lá. Tô chegando aqui na cachoeirinha. Vocês estão ouvindo o barulho? Então, tá um pouco uma quedinha d'água ali, ó. E é sobre isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, digita aí pra mim, cachoeira. Ei, galera, é sobre isso aqui, olha. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tipo de script. Aquele script que muitos acabam utilizando o teleprompter, porque ele é longo, extenso. Muitas vezes a aula é longa, extensa, e você fica meio receoso de repente, esquecer alguma parte importante. E eu vou sentar aqui para poder falar sobre esse terceiro tipo de roteiro para as suas aulas. Esse terceiro tipo de roteiro, você pode também colocar no tablet, no computador. Você vai colocar o título, palavra-chave e o parágrafo quase inteiro ali. Parágrafo quase inteiro porque você vai falar de um assunto extenso nesse caso, que você não conseguiu gravar ou está inseguro de perder alguma parte importante. E o que você vai fazer? Nesse caso, muitos acabam utilizando o teleprompter, que é colocar lá no aplicativo e ler na hora. Mas para ler na hora, você precisa ter uma habilidade que é não ficar correndo com o olho assim, olha, como se estivesse lendo. Isso vai deixar muito amadora a sua aula. Então, nesse terceiro tipo, você coloca o parágrafo inteiro, o título de cada abordagem do que você vai falar, escreve o parágrafo inteiro e você pode dar um pause no teleprompter para complementar com o exemplo que você tenha em mente. Você pode deixar o teleprompter mais lento também para você dar tempo de você dar esse exemplo. É interessante você colocar as suas palavras sem ser só o que está ali escrito, para que fique natural, o mais natural possível. E você não precisa ficar lendo. Mais importante é você conhecer o assunto, estudar, fazer ensaio mental e não utilizar o teleprompter. Abandonar o teleprompter se você está acostumado. Procure apresentar para outra pessoa antes, gravar para a câmera antes, que vai dar certo. Então, esse terceiro tipo de script foi falado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, digita para mim aí, ó, bananeira. Digita bananeira que eu sei que você sabe até o terceiro script e que você pode fazer sem teleprompter se você quiser e tiver força de vontade.